sob as luzes implacáveis de Hollywood, onde a beleza se tornou uma moeda e cada rosto carrega uma história, começa uma corrente silenciosa, mas poderosa, de anseio, expectativas e pressão invisível. É um mundo onde o brilho muitas vezes é apenas uma fina camada, e por trás de cada pose perfeita se esconde uma dúvida, uma decisão ou um sacrifício. Entre tapetes vermelhos, flashes de câmera e um público que nunca se cansa de observar, desenrola-se uma teia de mudanças, boatos e interpretações que vai mais fundo do que muitos imaginam. Aqui neste cosmos de fama e vulnerabilidade, cada olhar revela uma verdade sobre a condição humana, sobre o medo e a coragem, sobre a questão silenciosa de quão longe alguém precisa ir para corresponder à imagem que o mundo espera dela. E é precisamente nesta tensão que começa a nossa jornada pelas histórias daquelas ícones, cujos rostos uma vez fascinaram milhões e mais tarde se tornaram enigmas que nunca puderam ser completamente resolvidos. 1. Madonna. Madonna surge nesta história como uma força que nunca se deixa domar. Há décadas ela molda a música, a moda e a cultura, como se tivesse escrito sua própria lei, a qual só ela precisa seguir. Seu rosto, tão inconfundível quanto seus hinos, sempre foi um símbolo de mudança, rebeldia e criatividade inesgotável. No entanto, com o passar dos anos, a forma como o mundo a via mudou. A cada nova aparição pública começava um sussurro, depois um burburinho e, finalmente, uma tempestade de opiniões que mal podia ser contida. As pessoas procuravam mensagens por trás de cada detalhe, como se sua mera presença pudesse revelar um capítulo secreto. Nos tapetes vermelhos, nos palcos e em suas redes sociais, acenderam-se discussões que iam muito além da arte. Alguns admiravam sua coragem de se reinventar sempre. Outros dissecavam cada expressão, cada linha, cada movimento, como se tentassem limitar sua liberdade. Madonna, porém, seguia em frente, inabalável, cheia de fogo, com aquela energia que a transformou em um símbolo global. Enquanto o mundo especulava e se debatia com sua aparência, ela mantinha o foco no que sempre a definiu: sua obra, sua voz, sua visão. Assim, Madonna se torna um capítulo decisivo nesta jornada por Hollywood, uma mulher que nunca se curva ao julgamento da massa e que segue em frente mesmo quando o mundo fala mais alto. Ela nos lembra que verdadeiros ícones não surgem agradando, mas mantendo-se fiéis a si mesmos, mesmo sob a luz mais intensa. 2. Kylie Jenner. Kylie Jenner aparece nesta narrativa como um fenômeno que vai muito além dos limites do mundo do entretenimento. Ela cresceu sob a luz das câmeras, e ainda assim não foi apenas a televisão que a moldou, mas a forma como ela criou sua própria marca. Com cada foto, cada selfie e cada nova publicação de seu universo de beleza, o público parecia se aproximar um pouco mais de sua vida, como se houvesse nela uma chave que pudesse revelar mais do que ela mesma estava disposta a mostrar. Logo, suas fotos se transformaram em discussões, suas aparições em comparações, e cada mudança em uma onda de interpretações. As pessoas a viam simultaneamente como uma lançadora de tendências, um enigma e um espelho da cultura moderna. Alguns viam um desenvolvimento natural, outros procuravam sinais de algo mais profundo, enquanto as redes sociais amplificavam cada observação. Apesar de todos esses olhares, Kylie permaneceu a pessoa que controla suas decisões, estabelece seus limites e compartilha apenas o que deseja compartilhar. Apesar do barulho constante ao seu redor, ela continuou seu caminho, construindo seu império e mostrando que o controle sobre a própria imagem pode ser uma ferramenta poderosa. Sua história revela o quão difícil é crescer no centro de uma tempestade digital, onde milhões de olhos acompanham cada mudança. Kylie Jenner aparece aqui como uma figura que redefine a cultura pop, enquanto vive sob uma observação que nunca termina. 3. Pamela Anderson. Pamela Anderson surge nesta história como um símbolo vivo de toda uma era. A imagem da silhueta do maiô vermelho de Baywatch ficou indelével na memória coletiva. Por anos ela representou beleza, coragem e uma atenção que nunca realmente a deixou. Mas com o tempo, o tom com que o mundo a encontrava mudou. Cada nova foto, cada aparição pública, tornou-se motivo para novas especulações, quase como se quisessem discernir uma verdade oculta por trás do famoso sorriso. As câmeras a seguiam incansavelmente, as manchetes repetiam seu nome
e as redes sociais se enchiam de comparações, perguntas e projeções. Alguns falavam de mudanças naturais, outros da pressão de uma indústria que trata a juventude como uma lei que jamais deve ser quebrada. O que raramente era visto, no entanto, eram as nuances, as incertezas e a força contidas em cada decisão que ela tomava. Apesar do barulho, Pamela permaneceu fiel à sua essência. Livre, indomável e ao mesmo tempo vulnerável, ela continuou sua vida, que era constantemente reinterpretada. Ela lembrou ao mundo que uma pessoa não pode ser reduzida a um único papel, a uma única imagem. Sua presença, mesmo décadas após sua maior fama, permanece intensa e cheia de profundidade. Assim, Pamela Anderson se torna um capítulo cheio de nostalgia e força silenciosa, que mostra que por trás de cada mito existe uma mulher real que afirma seu próprio caminho, mesmo quando milhões de olhos estão voltados para ela. 4. Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen aparece nesta história como uma figura de outro tempo, poderosa, inatingível e com uma presença inesquecível. Nos anos dourados do cinema, com sua aparência imponente em Red Sonja e Rocky IV, ela se tornou um símbolo instantâneo, grande, destemida, quase lendária. No entanto, quanto mais os anos passavam, mais claramente a forma como o público a via mudava. A admiração virou curiosidade, a curiosidade virou um sussurro, e finalmente uma enxurrada de perguntas cresceu, transformando sua vida em um enigma público. Em talk shows, entrevistas e inúmeras discussões em plataformas sociais, cada detalhe de sua aparência era examinado, como se quisessem decifrar o que estava por trás de sua transformação. Ninguém podia dizer exatamente o que era verdade e o que era apenas projeção, mas a pressão cultural que afeta toda mulher famosa que desafia a idade crescia incessantemente. Brigitte seguiu em frente com a mesma força que sempre a caracterizou, e não se deixou desequilibrar nem por críticas nem por admiração. Seu rosto tornou-se o emblema de uma luta que muitos não conseguem expressar. A tentativa de preservar a própria identidade enquanto o mundo a redefine constantemente. Por trás de cada mudança, real ou apenas suposta, havia uma mulher que viveu, lutou e permaneceu fiel a si mesma. Assim, Brigitte Nielsen se torna um capítulo cheio de mistério, resiliência e uma dignidade impressionante, provando que as lendas não desaparecem, elas apenas mudam de forma. 5. Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner entra neste capítulo como uma das figuras mais complexas e ao mesmo tempo corajosas do mundo da mídia moderna. Muito antes de sua transição atrair a atenção mundial, ela já estava no centro do interesse público. Mas quando finalmente decidiu viver sua verdade de forma visível, tudo mudou. Milhões de olhos se voltaram para ela, e cada um de seus movimentos se tornou um sinal que o mundo tentava interpretar. Entrevistas, aparições públicas e inúmeros comentários refletiam uma mistura de admiração, ceticismo e uma curiosidade quase obsessiva. Alguns a viam como um ícone de força e autenticidade, outros encaravam suas mudanças externas como um quebra-cabeça, cujo significado queriam decifrar. O que muitos ignoravam, no entanto, era o enorme fardo que pesa sobre uma pessoa que reconstrói sua vida, enquanto milhões observam cada fase de sua transformação. Mas Caitlyn seguiu em frente, passo a passo, com uma determinação que mostra quanta coragem é preciso para se redefinir, sem abandonar o próprio passado. Entre críticas, reconhecimento e expectativas externas, ela desenvolveu uma identidade que não é mais determinada pelo julgamento dos outros. Sua história é um lembrete silencioso, mas poderoso, de que a transformação, visível ou invisível, nunca é fácil. Assim, Caitlyn Jenner se torna uma parte central desta jornada pelas sombras e luzes de Hollywood, uma figura que ultrapassou limites, desafiou normas e lembrou que a autenticidade é muitas vezes o passo mais corajoso que uma pessoa pode dar. 6. Goldie Hawn. Goldie Hawn surge nesta história como uma faísca dourada de outro tempo, uma atriz cujo riso e leveza outrora personificavam a magia de Hollywood. Por décadas ela foi celebrada por sua aura alegre, por aquela energia calorosa que parecia iluminar qualquer ambiente. No entanto, quanto mais sua carreira avançava, mais a percepção do público mudava. Cada nova foto, cada tapete vermelho e cada close-up tornava-se motivo para análises intermináveis,
como se seu rosto fosse um segredo a ser desvendado. A mídia ampliava cada detalhe, as redes sociais discutiam incansavelmente e o público buscava explicações, como se fosse possível ler um capítulo inteiro de sua vida a partir de uma única expressão facial. Enquanto tudo isso aumentava, Gold permaneceu uma constante, vibrante, charmosa e determinada a não se deixar distrair pelo barulho que a acompanhava como uma sombra. Seus movimentos, seu riso, sua postura lembravam que sua leveza interior nunca havia se perdido, não importa quantas interpretações fossem projetadas sobre ela. Assim, Goldie Hawn se tornou um capítulo fascinante desta jornada, um exemplo de quão grande pode ser a discrepância entre a percepção pública e a verdadeira personalidade. Apesar de todas as vozes que comentavam sua aparência, ela continuou a se apresentar com a mesma alegria de viver que a tornara famosa, e é exatamente aí que reside sua força. Ela permanece ela mesma, mesmo quando o mundo tenta escrever sua história de outra forma. 7. Linda Evangelista. Linda Evangelista surge nesta narrativa como uma das figuras mais marcantes da história da moda. Nos anos dourados das supermodelos, seu simples passo na passarela era suficiente para lançar tendências e influenciar gerações inteiras. Seu rosto, sua postura, sua elegância pareciam intocáveis, como se ela fosse um símbolo de beleza atemporal. Mas então ela desapareceu repentinamente dos holofotes, e o mundo começou a perguntar o que havia acontecido. Quando Linda finalmente falou, ficou claro que por trás de seu silêncio havia uma profunda ferida. Um procedimento estético que deveria mudar sua vida se transformou em uma amarga experiência pessoal que abalou sua autoimagem e sua confiança. A notícia se espalhou como um incêndio, não como uma revelação sobre uma celebridade, mas como um testemunho chocante sobre os riscos e expectativas que até as mulheres mais fortes dessa indústria carregam. De repente, Linda não era mais vista apenas como musa e ícone da moda, mas como um ser humano com medos, rupturas e uma verdade que ela havia carregado sozinha por muito tempo. Sua abertura desencadeou conversas que iam muito além da beleza, conversas sobre o preço da perfeição, sobre a pressão externa e sobre aqueles capítulos dolorosos que ninguém vê por trás dos bastidores brilhantes. E ainda assim, Linda voltou, silenciosa, vulnerável, mas com uma honestidade mais forte do que qualquer imagem de antes. Sua coragem a transformou em um ícone ainda maior, uma mulher que mostrou ao mundo que a verdadeira força não reside na perfeição, mas em não esconder mais as próprias cicatrizes. No final desta jornada pelos rostos mais observados de Hollywood, resta uma verdade inegável. Por trás de cada boato, de cada mudança, de cada foto que é comentada e compartilhada inúmeras vezes, há um ser humano que carrega o peso das expectativas, enquanto o tempo e o público o puxam incessantemente. A indústria exige brilho, o público exige respostas, e os anos exigem seu próprio tributo. Neste turbilhão de perfeição, pressão e observação infinita, torna-se visível que a beleza nunca consiste apenas em formas externas. As histórias dessas mulheres mostram que é preciso coragem para permanecer fiel a si mesmo quando o mundo avalia cada movimento. Elas mostram que a verdadeira luta não é contra o envelhecimento, mas contra os julgamentos que os outros fazem sobre ele. E elas nos lembram que a autenticidade é muitas vezes o passo mais forte que uma pessoa pode dar. Entre luzes fortes e vozes que nunca descansam, a verdadeira força reside naquela percepção simples, mas poderosa. A verdadeira beleza não habita na perfeição, mas na história que cada pessoa carrega dentro de si.